Olá, bom dia. Hoje é sábado, 9 de abril de 2022. E a live de hoje eu resolvi dar uma sequência àquelas os princípios herméticos, né, aquelas leis que são naturais, que são leis universais e que pouca gente conhece, mas vive sob os efeitos dessas leis. São leis universais, que existem desde o princípio. O problema nosso, de modo geral, é que é a ausência de conhecimento, né? A vida às vezes é muito difícil, como as pessoas dizem, mas a maior parte dessa dificuldade está na falta de conhecimento. Aí as pessoas estão sempre buscando alguma mágica para driblar essa deficiência de conhecimento. Mas isso não ocorre, na verdade. Porque quanto mais você ignora, né, menos você vive bem. Porque acontecem coisas e você não sabe o porquê essas coisas estão acontecendo. Então você fica recorrendo, né, a vários escapes. Inclusive as bebidas, as drogas são escapes. Hoje a gente observa que existem muitas distrações para as pessoas que estão aí colocadas para distrair mesmo. Não é para distrair no bom sentido. É para levar as pessoas para aquele ponto de comodismo, de acomodamento. Eu não penso, eu não raciocino, né? Eu não raciocino, então deve ser desse jeito. E aí as pessoas vão se conformando. São poucas as pessoas que são buscadoras, digamos assim, que ficam buscando entender a vida, né, os fatos que nos acontecem. Até porque nós temos uma dificuldade, né, em buscar o autoconhecimento, conhecer a si mesmo. Então, nós ficamos, às vezes, nessa coisa de quem sou eu, né? Ao invés de perguntar o que sou eu, né? Então, isso faz a diferença. Mas, falando da lei da vibração, a máxima diz o seguinte, diz que tudo vibra, tudo é vibração, tudo é movimento, o tempo todo tudo é movimento, tudo é vibração. Essa vibração, ela é o quê? A vibração, ela é energética, nós somos energia. Embora nós tenhamos aqui o corpo físico, esse corpo físico, ele se aglutina energeticamente, né? Então é isso. Agora, trazendo mais para a realidade, digamos assim, o que é vibração? Vibração é aquela energia que você emana, que emana de você. Então você vibra o tempo todo. Quando você está triste, você está vibrando, né, uma energia densa, de tristeza. Uma energia densa. Quando você está estressado, você está emanando essa energia do estresse. Quando você está ansioso, você está emanando energias dessa ansiedade, que são energias densas, né? São energias pesadas. Quando você acumula sentimentos negativos, como
o ódio, a raiva, né? A ira, a frustração, a mágoa, o ressentimento, você está, né, esse acúmulo desses sentimentos negativos, eles vão transformar-se em energia negativa que você vai emanar. E você emana para si mesmo e você emana essa energia para os outros. Quando você encontra uma pessoa, por exemplo, né, uma pessoa raivosa, a pessoa está cheia de raiva, cheia de ódio, lá, e falando, né, normalmente, você se sente mal. Só se você tiver na mesma polaridade que a pessoa, aí você pode não se sentir mal, no sentido assim de não se sentir afetado, porque você está na mesma vibração. Se você está na mesma vibração densa, você, entre aspas, se acostuma a isso. Por isso que as pessoas se agrupam. Você já viu um grupo de pessoas raivosas? Elas se juntam e todo mundo começa a falar ao mesmo tempo e falar impropérios e xingar os outros, etc, etc. Elas estão no mesmo canal energético. Então, elas estão vibrando nessa energia negativa. No ambiente de trabalho, por exemplo, você, quando encontra aquela pessoa negativista, que está sempre reclamando das coisas, está o tempo todo, né, insatisfeita com a vida, com tudo, você, se tiver um pouco de percepção, você vai se sentir mal. Você não vai se sentir confortável perto de uma pessoa que só fica reclamando. Por que você não vai se sentir confortável? Porque essa pessoa está vibrando numa zona de densidade muito grande e essa energia ela é pesada. Então você fica ali se sentindo mal. Então tudo é energia, tudo é movimento, tudo é vibração. O tempo todo nós estamos vibrando. Nesse exato momento, vamos dizer assim, o que eu estou vibrando? Eu estou vibrando uma energia leve, uma energia tranquila. Para você que está me vendo, para você que está me ouvindo. Por quê? Porque eu estou bem, estou em equilíbrio. Então eu não estou com raiva de ninguém, não estou com ressentimento, não estou com nada. Eu estou fazendo algo que eu considero bom. Eu estou compartilhando uma reflexão que eu considero positiva. Então eu estou bem. E estou transmitindo essa energia para você. Aí é que, então, a gente não, essa coisa da vibração, tudo vibra, tudo está em movimento, isso é o tempo todo. O tempo todo estão as energias, estão em movimento. Toda a energia está em movimento. Aonde eu estiver. Não é? Eu vejo que nós, aí é aquela questão. Você precisa, se você quer ficar bem, quer ficar em equilíbrio, você precisa detectar em si os pontos, né? Os pontos que geram energia negativa. Os pontos que geram movimento, né? Vibrações que não são boas. Né? Quando alguém fica falando o tempo todo só de assuntos negativos, só de crimes, só de negatividade, nesse momento que a pessoa está fazendo isso, ela está emanando uma energia tóxica para você. Né? Se você não percebe isso, aí você tem que ter preocupação, porque se você não percebe que alguém está emitindo energias tóxicas em sua direção, você tem problema. Porque ou você está na mesma sintonia que aquela pessoa, ou você vai se sentir mal dali a pouco. Né?
As pessoas, por exemplo, que assistem programas, né, de policiais, crimes, etc. Que energia, naquele momento, o seu televisor na sua frente, que energia ele está transmitindo para você? Você está se sentindo confortável com isso? Se você, por exemplo, assiste, quando eu digo se você assiste, porque eu não assisto. Se você assiste, por exemplo, o tal do Big Brother, a hora que as pessoas estão se degladiando o tempo todo, né, estão competindo negativamente o tempo todo, jogando fora seus lixos, né, publicamente ali, e você se sente bem com isso, e você se diverte com isso, tem algum problema com você. Porque aquela emissão de energia tóxica, ela vai te pegar, ela te pega. Em algum momento você vai, né, refletir essa energia tóxica que é colocada para você. Isso às vezes parece que é sutil e nem sempre é sutil. Você já entrou, por exemplo, em algum lugar, vamos supor assim, um restaurante, um bar, um boteco, e você entrou e sentiu aquela coisa pesada, aquele monte de gente falando o tempo todo, discutindo, sabe, em voz alta, aquela coisa toda. Aquele momento, a vibração ali é densa, é negativa. Se as pessoas estivessem ali conversando em voz baixa, tranquila e tal, você se sentiria tranquilo, mas você entra e tem aquele vozerio todo mundo jogando aquela energia negativa ao mesmo tempo no lugar. Se você não se sentir desconfortável, é porque você está nessa região densa. Porque você está nessa região densa. Então, essa percepção da vibração depende de você. Porque você tem que aprender, escolher, né, os melhores lugares para você frequentar, as pessoas com quem você quer conviver. É com você, não é com os outros. Eu já estive em várias situações dessas energias negativas. E vou falar para vocês, no momento, em algumas fases da minha vida, no momento, eu estava ali, tipo assim, tudo é natural, né? A impressão que você tem. Mas você está num ambiente de densidade, você está num ambiente tóxico. Naquele momento, como você está cego àquilo, você está dentro daquele caldeirão, você não sente, digamos assim, não sente aparentemente. Mas quando você sai dali, né, aí no outro dia, aí você acorda mal-humorado, você está mal emocionalmente, você está mal fisicamente, aí você sente os efeitos daquela toxicidade que você amealhou na noite passada. Quantas vezes acontece isso? Né? Eu, por exemplo, já fui embora de festas, churrascos, essas coisas, por me sentir mal com a energia do ambiente. Já fiz isso. Você chega todo animado, tal, hoje vai ser legal. Aí de repente, o tipo de música que começa a tocar, o tipo de conversa que começa a rolar, você começa a se sentir incomodado. E de repente, se você bobear, você vai estar com dor de cabeça, você vai estar com problema estomacal, né? E eu, certa vez, aí quando o Lago de Furnas era bem cheio, né, tranquilo, eu fui numa festa na casa de um conhecido. Eu não aguentei ficar lá, não fiquei lá nem 2 horas.
Tive que pedir para alguém pegar um barco lá e me atravessar para o outro lado para me ir embora, porque eu não dava conta. Porque era tanta coisa, tanta negatividade, tanta toxicidade, e eu tive que inventar uma boa desculpa para ir embora. Então, essa questão da vibração, que tudo vibra, tudo está em movimento, as energias estão sempre ali, sabe, rolando. Isso é real. É real. Então, cabe a cada um de nós, primeiro, eu penso assim, tá? Primeiro, a gente perceber que tipo de energia que a gente dispensa, que a gente vibra, né? Certo? Quer dizer, o que você está vibrando? É bom a gente se perguntar. Porque às vezes a gente vê os outros, né? Aí esquece da gente. Então tem que observar o que você está vibrando. Porque às vezes eu que sou o cara tóxico. Eu estou ali incomodando os outros. Eu estou ali falando um monte de coisa que não tem nada de sentido, que só tem sentido para mim e pouco. Mas eu estou ali. Blá, 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 blá. Eu estou emitindo essa energia. E a forma como que está... E tem outra coisa, isso eu estou falando através, às vezes, da verbalização, mas da forma como você se sente. Às vezes você está se sentindo mal e tal, e está ali naquele lugar, impregnando aquele lugar com essa energia tóxica, com essa energia densa. Muitas vezes você vai em algum lugar, alguém diz assim, mas você não se enturma, você fica aí de lado e tal. Às vezes é uma opção, você não se enturmar, porque você não quer entrar naquela vibração negativa. E isso acontece, gente, em todos os lugares, inclusive em lugares ditos religiosos. Você encontra essas energias, né, densas, porque dependendo do lugar religioso, ela de repente vai criar uma egrégora super negativa, porque está todo mundo ali vibrando numa mesma corrente, né? Quando você se põe, por exemplo, aqueles que fazem isso, quando você se põe em oração, por exemplo, você vibra uma energia positiva, né? Quando você se põe a falar mal da vida alheia, você está vibrando uma energia negativa. E todos que fazem isso estão vibrando energias negativas. Se você encontra pessoas, por exemplo, invejosas, as pessoas invejosas, elas vibram uma polaridade negativa, naquilo que eu chamo de uma polaridade densa, tá? Aí alguém pode dizer assim, mas daí então a gente vai excluir as pessoas. Não, você vai cuidar de você. Você nem sempre a gente consegue cuidar dos outros. Às vezes a gente consegue, por exemplo, mudar o rumo da conversa, né? Eu mesmo tenho essa mania de dizer assim, tá bom, gente, então vamos falar de coisa boa. Tá, entendeu? Então, às vezes eu digo isso, né? Eu vejo que a coisa está muito pesada, eu digo assim, tá bom, gente, então vamos falar de coisa boa agora. Para dizer assim, já falamos de coisa ruim, agora vamos falar de coisa boa. Mas nem todo mundo tem esse desembaraço para fazer isso, né? Porque as pessoas têm medo de serem criticadas, e essas coisas todas. Então, esse assunto, ele é mais profundo do que eu estou falando. Mas eu estou trazendo uma forma mais fácil de entender e de aplicar na própria vida. Porque se eu sei que eu estou vibrando numa postura negativa, quem pode consertar isso sou eu, não os outros. Tá?
eu sei que em muitos momentos da minha existência, eu sei que eu vibrava negativamente o tempo todo. Porque eu vivia, tipo assim, carregado de coisas do passado ali, sem resolução. Então, aonde você ia, você levava seus ressentimentos, suas mágoas. Desse uma chance, você estava ali falando. Pois é, chorar me engano, né? Então, eu falo isso por experiência própria. Mas quando você percebe que você está vibrando na negatividade, se você não perceber, você vai se afundar nisso. Tem muita gente que sofre e não percebe que a razão, uma parte da razão desse sofrimento é ela mesma. Porque nós criamos um campo energético negativo e ficamos ali, né, sofrendo. Então é algo assim interessante quando a gente estuda isso. Aliás, deixa eu dar um recado. Outro dia alguém me perguntou aonde, que livro que eu tinha lido e tal. Eu tenho alguns livros em PDF, eu baixo da internet. E se alguém tiver interessado em ler algum livro desse e tal, basta mandar, né, nas mensagens, mandar o e-mail para mim, e falando qual que é o assunto, que eu encaminho com a maior boa vontade. Porque existem, né, literaturas que a gente vai lendo aos poucos e vai compreendendo isso tudo que eu estou falando. Eu não nasci sabendo nada disso, gente. Certo? Eu sou um estudioso, logicamente. Já viram que eu tenho a companhia de um cão hoje aqui latindo, né? De vez em quando ele fica agitado aqui. Faz parte, né, da natureza. Pelo menos eu estou perto de alguma coisa da natureza. Então, mas a gente tem que aprender. Uma coisa que pode ter certeza, eu tenho certeza, que eu não vou salvar o mundo. Já tive essa pretensão, né? Achar que eu ia ser um dos salvadores. Depois eu cheguei à conclusão que o trem é muito difícil, viu? Falando mineiramente, né? O trem é brabo, né? Mas a gente vai contribuindo para que mais pessoas vão fazendo, refletindo e vão melhorando a sua existência. Porque a gente, no fundo, gente, você é responsável pela sua própria existência. Você é responsável pelo seu aprimoramento. Você é responsável pela sua autoeducação. A educação que você promove de si mesmo. Você é responsável por isso. Os outros, eles são coadjuvantes. Eles podem te ajudar, às vezes. Eles podem te dar alguma luz. Você pode, às vezes, se espelhar, né, na alguma boa conduta de alguém. Mas o trabalho do autoaperfeiçoamento, o trabalho do autoconhecimento é seu. Então tome conta, vamos dizer assim, né? Tome conta da sua vibração. O que você vibra? Passe a vibrar positivamente. Às vezes, uma palavra, boa palavra, ela é uma vibração fenomenal. Né? Quando eu digo, por exemplo, vou falar uma coisa que muita gente às vezes fala, mas ela vai falar de religião, né? Eu não falo de religião, falo de espiritualidade. Quando você diz assim, eu sou luz, Deus é luz e eu sou luz, né? Eu sou filho da luz, você vibra uma energia positiva para você. Imagine você falando isso mentalmente. Eu sou luz, eu sou filho da luz. Eu sou um espírito amoroso. Eu sou filho do amor de Deus.
é uma boa vibração, né? Eu queria falar mais uma coisa, mas nesse campo mesmo, tudo é vibração, tudo é energia, tudo é movimento, que é a questão, gente, do perdão. Do perdão e da gratidão. Vou falar desses dois. Então, quando você, eu já falei, quando você está carregado de ira, de raiva, ressentimento, etc., você não perdoou. Né? Você não perdoou. Certo? Você não perdoou. Quando você perdoa, você se liberta dessa densidade. Você se liberta dela. E ao se libertar dela, você passa a transmitir e ao mesmo tempo receber vibrações positivas, vindas de todo o universo. Existe uma vibe, certo? Existe uma linha no universo, várias, né? Mas existe uma linha, que é essa linha do amor, né? Essa linha da reconciliação, essa linha da onde você perdoa, certo? Porque o perdão ele faz bem, muito mais bem para quem perdoa. Às vezes a pessoa que você tem algum sentimento negativo, às vezes ela nem sabe que você tem esse sentimento negativo. E ela nem sabe, né, que ela te ofendeu em algum momento, porque às vezes tem gente que é natural ofender os outros, infelizmente, né? Então elas fazem coisa para os outros, não estão nem aí. E você é que fica acumulando aquilo tudo. Então quando você perdoa, você despacha essa bagagem. Né? Outro dia eu estava conversando, observando, na verdade, a conversa de uma pessoa. A pessoa tem assim um certo, diz assim, teve um entreveiro com uma outra pessoa, né? E aí ele resolveu ficar com raiva e guardar essa raiva, esse ressentimento. Aí eu como conheço as duas pessoas, eu observando pensei assim, nossa, fulano nem sabe que o ciclano tá com raiva dele, ficou puto da vida com ele, nem sabe. Então quem está sofrendo, gente? Quem está sofrendo é aquela pessoa que está com raiva, que está ressentida. É isso. Eu não vou me meter na história dos outros, né? Não vou chegar e dizer, fulano está com raiva de você, não vou falar isso. Né? Não entro nessa. Mas aliás, eu falei para outra pessoa, eu disse, você devia esquecer esse trem, velho. Perdoa isso, menino. Isso aí acontece, a pessoa às vezes fala uma besteira qualquer, etc, né? Entendeu? Mas acontece muito isso, né? Então, quando você perdoa, o maior beneficiado é você. Você é o maior beneficiado do perdão que você dá ao outro. Ao mesmo tempo, você libera, né, uma vibração positiva em direção ao outro. Tipo assim, já esqueci, não tá nem aí, né? Tá perdoado, vida que segue. Né? E pronto. O outro vai receber essa vibração positiva também. Mas você vai ser o maior beneficiado por isso. Esse perdão que a gente dá. Né? E a gente o tempo todo tem, na verdade, se a gente prestar atenção, a gente tem que viver distribuindo perdões. Né? Porque tem muita gente que às vezes fala umas besteiras pra gente, e se a gente for levar tudo em consideração, a gente vai ficar sofrendo o tempo todo. Então tem coisa que você tem que, tipo assim, não tô nem aí, né? Entenderam? A outra questão de uma vibração que eu considero assim, magnífica é a vibração da gratidão. Tá? Esse já é para encerrar. Da gratidão. Quando você agradece o outro, né, por algo que o outro proporcionou a você e tal, quando você agradece, isso emana uma energia positiva, uma vibração positiva.
Mas quando, não só isso, tá? Mas quando você vibra em gratidão, veja bem, vibrar em gratidão ao universo que te deu a vida, né? Se você acredita em Deus, né, que te deu a vida, o princípio inteligente, né, de todas as coisas que está dentro de você, se você tem essa gratidão, se você tem a gratidão por estar vivo, se você tem a gratidão por não ter pego o Covid, né? Se você tem a gratidão por ter se curado de algum problema físico, emocional, se você tem essa gratidão, e sabe, você emana essa energia positiva o tempo todo, certo? Você está sempre vibrando na positividade. Quando você agradece, veja bem, eu falo por mim, pela própria experiência, quando você agradece as pessoas que te fizeram bem em algum momento da sua vida, quando você agradece, quando você tem essa gratidão, ela não é só verbal, ela é uma gratidão espiritual, né? Quando você tem essa gratidão dentro de você, você fica melhor, né? Há um mês, por exemplo, faleceu uma tia minha, que eu tinha muito apego assim, com ela e tal, participou lá da minha infância e tal, né? Eu estava, né, fazendo uma oração por ela, pelo espírito dela, e aí estava lembrando, né, das coisas boas que essa pessoa me fez, e agradecendo. Eu já tinha agradecido em vida, certo? Sempre fui grato, sempre falei. Mas eu estava assim, daí de repente veio uma enxurrada que eu falo, de tanto de gente que eu era grato e sou grato. Então eu fui novamente agradecendo todas essas pessoas que fizeram o bem para mim. E cheguei à conclusão que tem muito mais pessoas que fizeram o bem para mim do que fizeram mal. O que é bom, né? O que é bom. Então eu comecei a lembrar, a mentalizar e agradecer, né? Eu, por exemplo, tenho uma mãe adotiva e eu convivi com ela, adotado mesmo, né, de 2 a 7 anos. Mas ela sempre foi, na minha cabeça, ela sempre foi e sempre será minha mãe. Então, eu não vou dizer para vocês que eu agradeço ela diariamente, mas a gratidão por ela me acompanha o tempo todo. O tempo todo. Porque eu sei que se ela não tivesse presente na minha vida nos momentos que ela esteve, eu nem estaria aqui. Eu nem teria crescido, desenvolvido, amadurecido, etc. Ela e, logicamente, meu pai adotivo. Mas eu falo dela, que ela que ficou ali, né? Sabe a história, mãe é mãe, né? Então, daí eu fiquei lembrando de outras pessoas. Não sei se eu já falei para vocês, quem está assistindo, né? Eu estou escrevendo um livro autobiográfico, contando a minha história. Então eu vou vendo, cada lugar que eu passei, quantas pessoas, né, que me ajudaram. Teve algumas que me sacanearam, né? Né? Começar pelo meu pai e minha mãe biológico que me abandonaram, né? Mas esses eu já perdoei também, né? Mas quantas pessoas que me acolheram de alguma forma, muitas na maior simplicidade, né? Então, essa energia da gratidão, gente, ela faz, vou dizer para vocês uma coisa, ela faz milagres. Porque ela cura muitas doenças da sua alma e do seu corpo. Porque às vezes nossas doenças são acúmulos de coisas que a gente passou, né? Acumulou, etc. Infelizmente, né? Porque nem tudo a gente... Tem muitas coisas que são irreversíveis praticamente na vida da gente, né? Tem muitas dores, muitas
doenças, etc., que às vezes são meio irreversíveis, por conta de várias situações. Mas muita coisa boa pode acontecer quando você está vibrando positivamente. Você faz bem para você e você faz bem para o outro. Pense nisso, tá? E muito obrigado pela atenção de vocês. O Aldo lá que assistiu comigo e ficou comigo esse tempo todo, e outras pessoas. Então, muito obrigado e até a próxima aí. E paz e luz para vocês todos.